Olá, amigos. Nós estamos outra vez juntos e é com alegria que a gente começa ou recomeça esse estudo sobre a sementeira, a palavra que é a semente, nossos corações, a debulha. Foram tantos assuntos que nós tratamos aqui e o Senhor continua falando sobre este mesmo tema. E em volta de mim pessoas têm testificado de que o Senhor tem falado sobre isso, sobre o tempo que se aproxima de uma colheita espiritual. Na verdade, é isso que nós queremos deixar claro, que haverá uma colheita espiritual de almas, né, de vidas, e que nós estamos envolvidos nesse trabalho, como filhos de Deus, como pessoas que têm compaixão, assim como o Senhor Deus se compadeceu da humanidade perdida, olhando para nós aqui na terra depois de cairmos no pecado. O Senhor se compadeceu e o Senhor verdadeiramente quer que nós, os salvos, aqueles que têm a semente da palavra de Deus no coração, Ele deseja ardentemente que nós tenhamos compaixão e que nós sejamos estes semeadores da palavra. Então é com muita alegria que a gente novamente retoma esse assunto. Até que o Senhor fale conosco ou pare de falar conosco sobre esse tema, nós estaremos falando desse tema. E hoje nós trazemos à tona o assunto do nosso coração, porque é isso que fala lá na parábola do semeador, lá em Mateus, no capítulo 13, nós vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor sobre o coração que vai receber a semente. Nós falamos anteriormente já dos processos com a semente. Mas agora, o coração, que é a terra, como é importante. Nós sabemos a importância do nosso coração. Toda a Bíblia está recheada de versículos, de palavras, de conselhos, em que o Senhor coloca o coração como uma coisa prioritária. Não é? Filho meu, dá-me o teu coração. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nosso coração é algo tremendo. Se a gente parasse para pensar apenas nisso, né? Então esta parábola do semeador, ela fala muito do tipos de coração que recebem a palavra. Cada coração recebendo uma mesma semente, que é a palavra de Deus, e tendo resultados tão diferentes. Então vamos lá? Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se junto ao mar, e ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou. E enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas, por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa é a palavra do Senhor a respeito da semente, do semeador e do tipo de coração que recebe a semente, que é tratado como um terreno aqui nessa palavra. Porque o ouvir termina com uma palavra tão importante: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há várias maneiras de nós ouvirmos. Nós podemos ouvir com interesse, nós podemos ouvir desprezando o que está sendo dito, nós podemos ouvir com certo orgulho: eu jamais farei uma coisa dessas, eu não sirvo para esse tipo de ouvir esse tipo de mensagem. São vários tipos de posturas que nós tomamos com os nossos ouvidos espirituais. E isso depende do coração que nós temos. E a primeira coisa
que nos chama a atenção nesse texto é quando diz, e o semeador saiu a semear. Porque o semeador, na palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Mas também é aquele que qualifica para ser um mensageiro do Evangelho. Aquele que aceita esta missão no seu coração. Você é um semeador. Quando o seu coração está completamente conectado com Deus, quando você tem desejo ardente de alcançar vidas, tem compaixão das almas, das pessoas perdidas, nos seus dilemas, sem esperança de um Deus vivo como nós temos, então você é um semeador. E o que eu acho interessante é que certo semeador saiu a semear. A diligência do semeador, fazendo aquilo que é característica sua. Se ele é um semeador, ele saiu para fazer aquilo que é suposto ele fazer. Então, quantas vezes nós temos essa missão maravilhosa, esse entendimento de que o Senhor deseja que nós compartilhemos a palavra, que nós estejamos olhando para outras vidas como campos que necessitam ser plantados, irrigados, tratados, encorajados, para um dia frutificarem. Mas quantas vidas têm ficado como que inerte, como que alheios a essa função de semear a palavra de Deus, tendo tanto potencial, porque a palavra não é nossa, a semente não nasce do nosso próprio coração, a semente é a palavra de Deus. Então nesse texto fala de 3 tipos de solos que verdadeiramente não deram frutos neles. O último solo só que deu fruto. E o primeiro deles, que o semeador lançou a semente, talvez com tanto desejo que desse um fruto maravilhoso, como a gente quer que essa palavra aqui frutifique na sua vida, que realmente lhe dê mais ânimo, lhe acrescente fé, lhe acrescente visão espiritual, desejo de se aprofundar na palavra. Esse é o fruto que nós queremos que essa palavra dê. E a primeira semeadura que ele fez, parte dessa semente caiu à beira de um caminho. Bom, isso não é um campo. À beira de um caminho, a primeira coisa que eu penso, não é um campo, não é um lugar preparado, não é um lugar que tem profundidade. Quando nós queremos plantar um tomate, plantar uma alface, qualquer coisa mesmo doméstico, de uso caseiro, nós não vamos plantar à beira de uma estrada. Nós vamos preparar um quintal, nós vamos revolver aquela terra e nós vamos procurar o melhor lugar. Mas então, essa semente à beira do caminho fala de um lugar que não está preparado, de um lugar que não tem profundidade para receber essa semente. Então, isso fala de coração superficial, de coração que não tem espaço para a palavra do Senhor crescer, germinar, brotar e dar frutos. Muitas coisas podem ser a razão desse terreno ser assim fraco, raso, não é? Podemos estar sendo levianos, tomando a palavra de Deus como alguma coisa que o profeta Jeremias uma vez falou para os seus ouvintes, que gostavam quando o profeta colocava alguém para tanger a harpa e ali ele recebia a palavra do Espírito Santo e colocava para aquela plateia aquela palavra maravilhosa de Deus e eles gostavam, eles achavam tão lindo, mas Jeremias falou, vocês tomam essa palavra como quem ouve uma canção. Escuta aquela canção e fica inebriado, que coisa maravilhosa, essa canção me reportou para tantos lugares, mas não leva a nenhuma atitude, não tem nenhum fruto. Então essa foi uma atitude daqueles de coração levianos, que não tinham nada, nenhum compromisso com a palavra de Deus. No momento que Jeremias falava das coisas difíceis, do julgamento de Deus que viria sobre aquela nação, eles se corromperam, mandaram tirar o profeta do posto, exigiram que o rei matasse, tirasse da presença e fizeram tanta coisa terrível e desagradável aos olhos de Deus. De onde provém isso? De onde provém esse tipo de coração? Provém de um coração que não se deixa trabalhar, que não se deixa ser aprofundado na palavra do Senhor. Não quer nunca ser tratado. E pode ser por imensos
condições que esse coração tem. Eu lembro aqui da vida de Judas. Andou tão perto de Jesus, caminhou com o mestre, era um dos discípulos. E a vida de Judas me falou desse coração negligente, superficial, que teve tanto tempo andando perto do mestre. Quantas lições maravilhosas, quanto tempo, quanta demonstração de amor para com aqueles discípulos. Teve os pés lavados. Isso fala de serviço. O Senhor serviu aqueles homens que andavam com ele. O Senhor preparou alimento quando eles estavam com fome. Quando eles voltavam das suas campanhas, das suas saídas, o Senhor os esperava com uma mesa posta. Várias vezes lemos isso na palavra. O Senhor se interessava pela vida deles. O Senhor curou a sogra de Pedro. Isso quer dizer que o Senhor interagia, que Jesus dava atenção, dava de si próprio. E não é assim que ele tem feito na nossa vida. Todos nós podemos dizer, o Senhor tem curado nossos filhos. O Senhor tem dado vida para alguém que até estava à beira da morte na nossa família. E o Senhor acrescentou anos de vida. O Senhor tem nos tratado muito bem. Mas qual é a resposta do nosso coração? A resposta de Judas foi uma resposta muito triste ao amor de Jesus. Lá em Mateus 25, 43, fala dessa negligência, desse coração negligente que não olha para a necessidade do outro. É um aspecto. E o Senhor Jesus respondeu assim para essas pessoas que apenas queriam uma religião, apenas queriam seguir um mestre, dizer que tinham um mestre, que eram discípulos, mas não queriam a profundidade da vivência e da experiência com Deus. É interessante que esse espírito ainda existe hoje. Pessoas querem seguir uma religião, querem ter um nome, mas não querem uma profunda experiência que envolva toda a sua vida. Em Mateus 25, 43, o Senhor Jesus diz: fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu, não me vestistes. Enfermo e preso e não me visitaste. Essas aqui são atitudes de alguém que tem um compromisso, de alguém que olha para o próximo, de alguém que se importa com a condição do outro, de um coração que se envolve com os desafios da igreja, não é verdade? Com os desafios dos nossos irmãos, com os propósitos da nossa igreja, com aquilo que nós temos para viver juntos, desenvolver. Falando de Judas, em Mateus 27, 3, fala uma palavra tão triste, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Da mesma forma que o coração de Judas não teve profundidade, não deu espaço para a palavra do Senhor, não colocou a fé em ação nos momentos de tentação, ele foi tentado. Ele não quis acreditar que Jesus era verdadeiramente o rei. E ele estava pagando um preço, sendo humano como nós. Estava vindo em nossa causa, sendo um nosso, identificando com o nosso pecado, andando com homens pecadores. Judas queria um rei que chegasse e mudasse as circunstâncias. Quantas vezes nós somos assim superficiais? Não queremos andar na caminhada da fé, não queremos esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Nós queremos as coisas drasticamente, todas mudadas de repente, porque afinal, esse Jesus não é poderoso. E muitos crentes passam humilhação no meio da família porque o outro diz: mas você não tem Deus? E as suas orações? E por que essa circunstância não muda? E você é uma pessoa religiosa na sua família? E a sua vida está sempre assim? E são tantas acusações que provêm de corações rasos. Corações que não têm capacidade de esperar em Deus, de continuar confiando em Deus quando as circunstâncias estão dizendo não. Não é agora, não é o tempo. O Senhor, Ele não é um mágico, Ele é um Deus. Quando nós estamos orando por uma causa, principalmente que envolve outras pessoas, nós temos que ter mais profundidade no nosso coração, de fé, para ter o tempo da espera, porque Deus, Ele trabalha com corações. Ele não trabalha fazendo mágica. Deus não trabalha tomando decisões para nos agradar.
Mas as palavras de Deus, elas são sementes que vão ser plantadas em corações como o meu e como o seu, e que um dia poderão dar fruto. Então, que nós aprendamos com esse texto, que o nosso coração deverá ser um coração de profundidade, um coração que verdadeiramente esteja graciosamente dando espaço para o que Deus tem para fazer na nossa vida. Se é espera, espere no Senhor sem vacilar. Se é confiança, Senhor, dá-me um coração que confia. Se é fé que o Senhor quer ver brotar do nosso coração, Senhor, a minha fé está pequena, mas eu peço que o Senhor aumente a minha fé. Nós temos que dar espaço para que a palavra do Senhor gere vida em nós e gere frutos que não se acabarão, serão frutos para a vida eterna. Eu gosto da palavra do Senhor que está no capítulo 10 de Hebreus, e a partir do versículo 15 eu vou fechar com essa palavra. Nosso coração pode ser esse coração raso. Em algum tempo nós estamos com uma fé fraca, uma confiança abalada em Deus. Pode ser que eu esteja dando essa palavra para pessoas que estão assim. O coração está raso, não tem tido profundidade, não tem gastado tempo com a palavra do Senhor, não tem procurado discernir espiritualmente quantas promessas lindas o Senhor tem para você viver. Não tem valorizado essa palavra. Mas o Senhor fala que Ele vai transformar nossos corações. Ele fala, esta é a aliança que farei com eles, com o povo de Deus, não é? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Que palavra bonita. O Senhor, Ele vai nos redimir dos nossos pecados. Ele vai sempre estar olhando para nós com um olhar de compaixão e de misericórdia. E que o Senhor possa transformar a terra do nosso coração. Nós estaremos falando mais à frente de outro tipo de terreno que também não permite germinar. O próximo assunto será o coração pedregoso. Esse é um coração muito raso de hoje, superficial, que nós vamos pedir ao Senhor que venha transformar, que venha aprofundar os nossos corações, que venha nos fazer homens e mulheres que abracem a semente da palavra de Deus, que tomem como compromisso semear, irrigar, pedir para que desça a água do Espírito Santo nos corações que nós estamos plantando semente, nos nossos também, e que possamos frutificar para a vida eterna. Esse é o desejo do Senhor. Então nós queremos encerrar deixando essa palavra para você e orando para que verdadeiramente nosso coração ganhe profundidade, nosso coração deixe a semente da palavra fluir, descer, para que as aves do céu não traguem a nossa semente. Porque se for tragada, é porque ela está só na superfície, não aprofundou. As aves não recolhem o que estão debaixo da terra. Elas recolhem os que estão sobre a terra. Se a palavra de Deus está sendo apenas ouvida no nível dos ouvidos humanos, não estiver descendo para o interior da nossa alma, facilmente, na hora das tribulações, elas irão embora. Não frutificarão, não nos farão fortes, não nos trarão vitória. Mas com o coração profundo, com o coração que esconde, por isso a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração. Nós devemos isso, esconder a palavra do Senhor profundamente, como algo precioso que Deus tem não só para você, mas para todos que estão à tua volta. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer por cada recado espiritual que o Senhor traz para a nossa vida. Nós deixamos agora aqui na tua presença, Pai, essa palavra, que nossos corações verdadeiramente abracem essa semente, que ela se aprofunde, que haja chuvas do Espírito Santo regando essa semente, Pai. Que nossos corações frutifiquem e que tudo que for leviandade, negligência, falta de compromisso, o que quer que seja, Pai, na nossa vida, que não esteja permitindo essa semente se aprofundar, nós pedimos que a tua mão venha afofar a terra do nosso coração, venha trabalhar este terreno da nossa alma, Senhor,
e venha fazer essa semente aprofundar. Que a tua palavra se aprofunde em nós, que ela crie raízes e que dê frutos para a vida eterna. Que possamos vivenciar, Pai, alimentados com essa palavra e viver cada dia sendo alimentados por ela. E que muitos venham a comer desses frutos. É o que nós oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, queridos.